Análise desse jogo de hoje, né? Um primeiro tempo distinto do segundo. O Grêmio deixou a vitória escapar no final, mas o técnico Mazzola Júnior disse antes que sai triste porque sentiu que podia ter ganho o jogo. Queria a tua análise da partida e se o Grêmio hoje ganhou um ponto aqui em Itu, como pelo que foi toda a partida. O Mazzola tem toda a razão se o jogo tivesse acabado no primeiro tempo e as oportunidades que o Ituano criou tivessem convertidas, né? Mas a gente sabe que o Breno está lá justamente como última barreira de defesa do time. Se não foi um primeiro tempo bom, eu falei para os atletas agora no final do jogo que eu troquei duas posições, mas eu podia ter escolher 5 jogadores e trocar no intervalo, que tecnicamente não estava bem, coletivamente não estivemos bem no primeiro tempo. Sofremos porque fomos marcados muito forte, muito dura, muitas faltas, né, jogo de posição muito físico, e a gente não se adaptou ao que o jogo estava pedindo. Mas com as mexidas e transformando no 4-4-2, com o Diego e com o Elkson à frente, a gente controlou um pouquinho melhor o jogo, conseguimos o nosso gol, tivemos uma posse de bola melhor, com mais qualidade, já com o Biel de um lado e com o Campas com meia ponta. Aí tomamos o gol no final, né, que nos tirou 2 pontos. Eu penso que a gente ganhou 1 ponto sim, né, porque pela justiça do jogo, né, embora a gente sabe que a justiça é aquele que coloca a bola para o gol, pelo volume, sobretudo no primeiro tempo, o Ituano poderia ter saído com um placar a seu favor nos primeiros 45 minutos. Mas levamos 1 ponto, né, poderiam ter sido os 3, né, numa partida que, se acontecesse os 3 pontos, seria uma partida ruim com um resultado bom, né. Fizemos uma partida ruim que, no final das contas, o resultado de 1 ponto nós temos que levar para Porto Alegre como um ponto que foi conquistado. Roger, pela segunda vez consecutiva, né, o time ele não tem uma boa primeira etapa, foi assim em Minas Gerais, foi assim também aqui em Itu, e você no intervalo consegue pelo menos modificar um pouco o panorama do jogo. O que está acontecendo em relação ao começo da partida? Eu vou usar até termos que você, pelo menos quando a gente acompanha, não gosta muito. Está faltando atenção, porque os jogadores nessas 2 semanas tiveram uma semana cheia, completa para trabalhar. O que está faltando para o Grêmio entrar com o que está apresentando no segundo tempo, mas na primeira etapa? Eu comentei com os atletas no final, agora também, se eu já havia entendido que a gente já entendeu como é que é o tom da segunda divisão. E só a camisa do Grêmio não vai trazer os resultados todos que vão nos garantir o acesso. Nós temos que entrar com a mesma intensidade do primeiro ao último minuto. Né? De novo, nós sofremos o jogo, né, porque entendemos que poderíamos entrar daquela forma no primeiro tempo. Não é o suficiente. Nós temos que entrar sempre duro, né, como eles tenham. As arbitragens não estão dando falta. Né, hoje foi um jogo muito solto. Eu diria até que em muitos lances acima do nível do aceitável. Porém, eu tinha muita expectativa, né, com a formação do primeiro tempo, né, justamente pelos 2 momentos que o Gabriel entrou nos 2 últimos jogos, né, e alterou a dinâmica do time. Hoje a gente não conseguiu fazer a mesma coisa que, por exemplo, na segunda etapa do jogo contra o Cruzeiro, com a presença dele em campo. Havíamos treinado também essa alternativa na semana, né, com o Diego e Elkson à frente, né, transformando o Campas no meia ponta, para a gente não perder um jogador pelo centro, para articular um pouquinho mais, e funcionou bem na segunda etapa. Né. A gente tem agora até o próximo jogo para definir algumas questões, mas definitivamente nós precisamos entender com qual tipo de competição que nós estamos jogando. Né. Vai ser com esse perfil de jogo e para mais. Hoje ainda nós pegamos um campo que permitia tocar a bola. Em muitos momentos nós vamos pegar campos que não permitem, e vai ser jogo de primeira e segunda bola, jogo de bola aérea,
né, jogo de enfrentamento físico, né, e a gente tem que estar adaptado. Roger, queria que falasse mesmo não indo muito bem no jogo de hoje, mas o crescimento do Gabriel, ao ponto de chegar à titularidade, ampliação de contrato agora aí também, então uma semana até diferente para o atleta, então eu queria que falasse do crescimento desse jogador. Então, a titularidade dele nesse instante foi pensando na estratégia do jogo e, como eu tenho dito para vocês, olhar o que o campo está me dizendo, né? Nos últimos 2 jogos, ele entrou muito bem. O Lucas, na função que vem fazendo essa função também, nos últimos 2 jogos também não conseguiu apresentar o seu melhor jogo, né? E ele ganhou uma oportunidade hoje, né? Num jogo difícil, né? Imagino que a semana atípica também, isso mexe com a cabeça do atleta, mas é um crescimento que ele vai ter momentos de ascendentes, né? Momentos de estagnação, né? Um passo atrás. Todo esse processo faz parte da vida do atleta jovem, né, que está começando a se destacar no cenário do futebol. Rogério, se o grupo do Grêmio em algumas partidas ainda não entendeu a pegada da Série B, como é que faz para conseguir isso? Existe um prazo ou tu entende que essa oscilação vai seguir por muito tempo ainda? Como é que se ajusta essa questão e se tem um prazo para isso? Não, o prazo é jogo. E a gente também passar por situações como essa. Né? E num jogo que a gente poderia ter deixado 3 pontos aqui, foi o que eu falei para os atletas. Poderia ser menos 3, poderia ter sido mais 3, e foi um que a gente está levando em função das circunstâncias do jogo. Né? Os jogos que apresentam essas características vão nos dando, né, a medida que a gente tem que entrar em cada compromisso. Né? Essa consciência de que, mesmo que o estádio não estivesse cheio, como estava com um jogo contra o Cruzeiro, né, que a gente tem que encontrar essa motivação, né, que faz com que torne a competição do jogo, né, a cada carrinho, a cada enfrentamento físico, a cada disputa de bola, né, porque é a característica da competição. Né, fazer para os atletas é quase como se fosse uma Libertadores. Né, pouquíssimas faltas, muito jogo físico, né, e os mais jovens têm que estar preparados para isso. Né? Os mais velhos eles já são mais cascudos. Né? Hoje o Pedro fez uma excelente partida de novo hoje. Né? O Breno, né, fez um grande jogo. Né? Mas a gente precisa que todos tenham essa mentalidade quando entram em campo. Rogério, hoje a gente está acostumado a ver o Grêmio sempre com a característica de bons passes, inúmeros acertos dos passes, lançamentos, e hoje isso destoou bastante, pelo menos percebi ele bastante erros de passe. O que pode ter ocasionado isso? Erros de lançamento, erros de passe? Em algum momento teve jogadas que o Ituano conseguiu aproveitar em contra-ataques em cima desses erros? Sim, exatamente. A questão tática do jogo foi que a gente trabalhou a semana, sabendo que a forma como o Ituano vinha, né, e que a gente tinha que abrir o time do Ituano para entrar pelas beiradas, porque o jogo de centro, né, do Ituano era justamente isso, fazer com que a gente jogasse pelo centro para contra-atacar, porque eles tinham 3 jogadores à frente da bola, que é o Ailon, o Magrão e o Papagaio, né, mais os laterais somando, justamente quando esse passe era colocado pelo centro do campo. E no primeiro minuto, ou no segundo minuto de jogo, a gente ofereceu o primeiro contra-ataque, justamente afunilando o jogo sem fazer com que a bola batesse nos 2 corredores. Né? Porque 3 jogadores atrás da linha desses 3 atacantes, né, marcavam a lateralidade inteira do campo. Se a gente fizesse as ultrapassagens que a gente trabalhou e que a gente programou, né, como estratégia, a gente com certeza ia empurrar o Ituano para o fundo do seu campo e iam ter jogadas de cruzamento como a gente teve no segundo tempo. Né? Então, os erros técnicos motivados pela individualidades que não foram muito bem hoje, mas sobretudo também por equívocos na estratégia que a gente deveria ter adotado. Você mencionou e fez isso hoje, que treinou, acabou colocando em campo o Diego ao lado do Elkson. É uma possibilidade ainda que existe para daqui a pouco começar uma partida e eles têm condições de, quem sabe, jogar 60, 70, 80 minutos juntos? Sim, sem dúvida, tudo é possível.
o Edson, ainda com a formação de ter mais um, onde eu preciso de alguém que leve a bola para esses dois jogadores, né? O Elkson é o jogador mais móvel, busca profundidades, o Biel é um ponta e o Campas colocado nessa posição justamente para que a gente tivesse ele vindo do lado para dentro e ser esse jogador como ele funcionou, né, durante todo o segundo tempo. Isso é possível. É possível. Eu gostei do que eu vi no segundo tempo, especialmente, né, com os dois na frente. Eu ganho peso na área, eu ganho busca de profundidade pelo centro, né, que o Elkos faz bastante, né, e ganho peso da figura dos dois jogadores artilheiros, né, que pode ser transformado em gols. O Mazzola falou na entrevista aqui sobre a qualidade da Série B, dizendo que está muito baixa e que até um dos motivos é muita troca de treinadores, tanto que em 7 rodadas, 6 treinadores foram demitidos. Concorda com o treinador que isso também atrapalha muito a qualidade do campeonato? Por exemplo, Roger, você passou aqui a coletiva toda falando da força física, muita força de vontade, e que por vezes só toque de bola, ter aquele toque refinado, não vai ganhar jogo numa Série B, né? Então, César, a gente falar das trocas é chovendo molhado, né? Não vai mudar. Agora, essa Série B, na minha opinião, né, se a gente somar aí os pesos das camisas e os títulos até de expressão dessas grandes equipes que estão disputando a Série B, na minha opinião, torna ela uma das mais difíceis dos últimos anos. O campeonato está começando agora, as equipes ainda estão se encontrando, né, do jeito de jogar, da forma de atuar. Eu penso que é a característica da competição. Mas eu já disputei uma Série C e não era muito diferente. E a Série B também tem mais características de velocidade, força física, times altos, justamente para brigar pela primeira bola e as bolas paradas. São competições diferentes, distintas, né? Eu não gostaria de falar em maior ou menor qualidade. São características diferentes de jogo em cada competição.